Em uma noite tranquila, um milionário leva sua namorada a uma churrascaria, esperando apenas curtir um momento simples. Mas tudo muda quando ele olha para o lado e vê sua ex-esposa, agora trabalhando como garçonete. O choque é imediato. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Ela, a mulher que ele deixou para trás em busca de mais riqueza, agora estava ali, servindo os outros. A mistura de arrependimento e culpa o atinge, enquanto sua namorada, sem entender a tensão no ar, fica em silêncio. O que deveria ser uma noite leve se transforma em um confronto doloroso com as escolhas que ele fez no passado. O que ele faz depois deixa todos ao redor surpresos. O perfume suave, de carnes assadas, pairava no ar da churrascaria Estrela do Sul, misturando-se com o burburinho elegante das conversas e o tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina. Ricardo Mendes ajeitou a gravata italiana de seda, um gesto automático que traía sua inquietação, mesmo naquela noite que deveria ser de pura celebração. Seus 50 anos pesavam menos do que imaginara, principalmente com Beatriz ao seu lado. A namorada modelo, 20 anos mais jovem, cujo vestido vermelho chamava tanta atenção quanto seu sorriso estudadamente perfeito. O maître Oz conduziu até a mesa mais prestigiada do salão principal, aquela que ocupava um pequeno mezanino elevado, oferecendo uma vista privilegiada do ambiente todo. Ricardo conhecia bem o poder da arquitetura e do design de interiores. Afinal, construíra seu império imobiliário justamente por compreender como os espaços influenciam as pessoas. Ali, sentado naquela posição estratégica, sentia-se no controle, como sempre. Está tudo perfeito, amor, murmurou Beatriz, seus dedos longos e bem cuidados deslizando sobre a taça de champanhe. Exatamente como você merece. Ricardo sorriu, mas seus olhos já vasculhavam o ambiente, catalogando mentalmente quem estava presente. Era um hábito antigo, nascido dos anos em que precisava identificar rapidamente potenciais investidores ou rivais em eventos sociais. O restaurante estava repleto da nata da sociedade paulistana, executivos, políticos, celebridades, exatamente o tipo de público que frequentava seus empreendimentos de luxo. O cardápio especial que solicitei já está preparado, comentou ele, ajeitando os punhos da camisa, onde abotoaduras de ouro branco reluziam discretamente. Convidei alguns parceiros importantes para se juntarem a nós mais tarde. Afinal, aniversário também é negócio, não é mesmo? Beatriz riu, aquele som cristalino que ele ainda não sabia dizer se era natural ou ensaiado. Você nunca descansa, não é? Mesmo no seu aniversário, está pensando em fechar contratos. Foi nesse momento que ela entrou em seu campo de visão. A princípio, Ricardo não acreditou no que seus olhos lhe mostravam. Helena, sua ex-esposa, a mulher que por 15 anos fora a rainha dos eventos beneficentes mais exclusivos de São Paulo, estava ali, uniformizada, carregando uma bandeja com destreza entre as mesas. O tempo pareceu congelar. Helena ainda mantinha aquela postura elegante que a caracterizava, mesmo vestindo o uniforme preto e branco da churrascaria. Seus cabelos castanhos, antes sempre impecavelmente tratados em salões de luxo, estavam presos em um coque simples. Havia algumas linhas novas ao redor de seus olhos, mas ela continuava sendo Helena, a mulher que ele conhecera quando ainda era um arquiteto ambicioso, com mais sonhos do que dinheiro no banco. Seus olhares se cruzaram, e Ricardo sentiu o peso de 3 anos de silêncio desabar sobre seus ombros. Viu o momento exato em que ela o reconheceu, o breve tremor em suas mãos que quase comprometeu o equilíbrio da bandeja.
Helena recuperou-se rapidamente. Ela sempre fora excelente em manter as aparências, mas Ricardo conhecia cada microexpressão daquele rosto. Viu a surpresa, o desconforto e, por fim, uma determinação férrea que ele não lembrava de ter visto antes. "Ricardo, você está bem? Parece que viu um fantasma", Beatriz comentou, seguindo a direção de seu olhar. Sua voz tinha um toque de curiosidade que Ricardo preferiu ignorar. "Não é nada", ele respondeu automaticamente, mas sua mente já estava a quilômetros dali, revivendo a última vez que vira Helena. Tinha sido no escritório de seu advogado durante a finalização do divórcio. Ela mantivera a compostura durante toda a reunião, assinando os papéis com uma dignidade que o irritara profundamente na época. Agora, vendo-a trabalhar como garçonete em uma de suas noites de comemoração, aquela mesma dignidade o atingia de uma maneira completamente diferente. "Com licença", uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Helena estava ao lado de Duzu, sua mesa, profissional e distante como se fossem completos estranhos. "Posso lhes apresentar os cortes especiais da casa?" Ricardo sentiu a garganta apertar. De repente, seu terno italiano sob medida parecia apertado demais, sufocante. A aliança de noivado que dera a Beatriz, com seu diamante de 5 quilates, captava a luz dos lustres e lançava pequenos arco-íris sobre a toalha branca da mesa, como se zombasse da situação. "Helena", ele conseguiu dizer, sua voz mais rouca do que pretendia. "Eu não sabia que você... O picanha é excelente." Ela o interrompeu suavemente, mantendo um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. "É a especialidade da Ungasa. Posso recomendar também nosso vinho tinto da casa, um Malbec argentino que harmoniza perfeitamente." Beatriz olhava de um para o outro, sua expressão revelando que começava a entender a situação. Ricardo podia sentir o momento escorregando entre seus dedos, perdendo o controle que tanto prezava. Em sua mente, imagens do passado se misturavam com o presente. Helena, radiante em festas beneficentes. Helena, chorando silenciosamente quando ele perdia mais um aniversário da filha por causa de reuniões importantes. Helena assinando os papéis do divórcio sem derramar uma única lágrima. "Traremos o vinho", ele finalmente disse, sua voz recuperando algo de sua autoridade habitual. Helena assentiu profissionalmente e se afastou, deixando para trás apenas o eco de um perfume familiar. Não mais as fragrâncias caras de antigamente, mas algo mais simples, que de alguma forma a tornava ainda mais real. O burburinho do restaurante voltou a envolver a mesa, mas para Ricardo, o silêncio era ensurdecedor. Seu telefone vibrou no bolso, provavelmente mais alguma mensagem de parabéns de sócios ou políticos importantes. Mas pela primeira vez em anos, ele não se importou em verificar. Seus olhos seguiam Helena enquanto ela se movia com graça entre as mesas, servindo outros clientes, vivendo uma vida que ele nunca imaginara para ela. Naquela noite que deveria ser de celebração, Ricardo Mendes, um dos homens mais poderosos do mercado imobiliário brasileiro, descobriu que seu império de vidro e aço não o protegeria do passado que tentara tão cuidadosamente enterrar. O vinho chegou à mesa, trazido por outro garçom, mas Ricardo mal notou seu sabor enquanto bebia mecanicamente. Beatriz tentava manter a conversa fluindo, comentando sobre os planos para sua próxima campanha publicitária, mas suas palavras pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. Um mundo que, até meia hora atrás, era o único que ele conhecia, feito de contratos milionários, eventos sociais e manchetes em revistas de negócios. "Você poderia ao menos fingir que está me ouvindo", Beatriz finalmente disse, pousando. Sua taça com mais força que o necessário. Seus olhos verdes, geralmente doces, agora emanavam uma perspicácia que poucos lhe acreditavam. "Ela é sua ex-esposa, não é?" "Helena."
Ricardo assentiu lentamente, observando Helena através do salão. Ela se movia entre as mesas com uma eficiência surpreendente, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Não a via há 3 anos. E claramente não esperava encontrá-la servindo mesas no seu aniversário de 50 anos. Beatriz completou, sua voz carregando uma nota de ironia que o fez desviar o olhar da ex-esposa. Qual é a história completa, Ricardo? Você nunca fala sobre seu casamento anterior. Antes que ele pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de sua filha, Marina. Feliz aniversário, pai. Mamãe me pediu para desejar parabéns por ela, já que está trabalhando até tarde hoje. O texto simples o atingiu como um soco no estômago. Marina não podia saber que sua mãe estava ali, a poucos metros de distância, servindo drinks e carnes nobres para pessoas que um dia haviam sido seus pares sociais. É complicado, ele finalmente respondeu a Beatriz, guardando o celular. Helena, ela era diferente antes. Comandava eventos beneficentes, conhecia todo mundo que importava em São Paulo. Tínhamos uma vida perfect? Beatriz sugeriu, arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. Perfeita por fora, Ricardo corrigiu, surpreendendo-se, com sua própria honestidade. Por dentro, bem, eu estava ocupado demais construindo meu império para notar que estava perdendo outras coisas. O som de vidro se quebrando cortou o ambiente. Na mesa ao lado, um cliente havia derrubado sua taça de vinho, criando uma pequena poça vermelha na toalha branca. Helena já estava lá, eficiente como sempre, limpando a bagunça enquanto acalmava o cliente constrangido. Ricardo observou como ela lidava com a situação. A mesma graça social que antes usava em coquetéis de alto luxo, agora aplicada a uma situação completamente diferente. Você ainda se importa com ela? Beatriz constatou. Não era uma pergunta, e não havia acusação em sua voz. Apenas uma compreensão que o deixou desconfortável. Me importo com o que aconteceu. Ele corrigiu, ajustando os talheres em seu lugar com precisão desnecessária. Helena era, mãe da minha filha. Vê-la assim como... Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Helena estava de volta à mesa deles, uma garrafa de vinho nas mãos. Trabalhando honestamente, Ricardo. O tom era suave, profissional, mas Ricardo conhecia bem demais aquela mulher para não detectar o aço por trás da seda. Beatriz se recostou em sua cadeira, observando a cena com interesse mal disfarçado. Helena, eu não quis... Ele começou, mas ela o interrompeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Seus convidados estão chegando, ela indicou, com um movimento discreto da cabeça. De fato, Ricardo pôde ver seus sócios principais entrando no restaurante, acompanhados de suas esposas. Devo providenciar mais taças para o champanhe? Por favor. Ele respondeu automaticamente, anos de condicionamento social, assumindo o controle. Helena assentiu e se afastou, deixando para trás um silêncio pesado. Interessante, Beatriz murmurou, seus olhos seguindo Helena. Ela tem mais classe servindo mesas do que a maioria das pessoas que conheço nos eventos de gala. Ricardo não respondeu. Seus pensamentos vagavam para 3 anos atrás, para a última grande briga antes do divórcio. Helena gritando sobre sua ausência na vida da filha, sobre como ele havia mudado, sobre como o dinheiro e o poder haviam se tornado mais importantes que a família. Ele rebatera com acusações sobre seus gastos excessivos, sobre como ela não entendia o peso de manter o estilo de vida que levavam. Palavras afiadas como navalhas, ferindo lugares que nunca realmente sararam. Os sócios chegaram à mesa, trazendo consigo o familiar ritual de cumprimentos efusivos e presentes caros. Ricardo mergulhou no papel que conhecia tão bem. O magnata, bem-sucedido, celebrando mais um ano de conquistas,
Mas algo havia mudado. Cada vez que ouvia a voz de Helena ao fundo, atendendo outras mesas, sentia uma inquietação que não conseguia nomear. "A sua saúde, Ricardo", brindou um dos sócios, erguendo sua taça. "E há mais 50 anos de sucesso." Todos ergueram suas taças, incluindo Beatriz, que mantinha um sorriso enigmático. Ricardo participou do brinde mecanicamente, seus olhos encontrando os de Helena por um breve momento através do salão. Ela estava servindo uma família em uma mesa distante, sorrindo genuinamente para uma criança que devia ter a idade que Marina tinha quando ele começou a perder os jantares em família. Naquele momento, Ricardo Mendes entendeu que seu aniversário de 50 anos não seria apenas mais uma celebração em sua vida de sucessos. Seria o início de algo diferente, algo que nem todo o seu dinheiro e influência poderiam controlar. O passado que ele tentara enterrar sob contratos e concreto estava vivo, respirando, servindo mesas em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. E de alguma forma, aquela Helena de uniforme simples parecia mais real, mais verdadeira, do que todas as memórias que ele guardara dela em vestidos de festa. O pequeno apartamento no Tatuapé estava silencioso quando Helena chegou em casa, pouco depois da meia-noite. Seus pés doíam após horas de trabalho, mas ela se moveu silenciosamente pelo corredor, não querendo acordar Marina. A porta do quarto da filha estava entreaberta e Helena não resistiu a dar uma espiada. Marina dormia abraçada a seu caderno de desenhos, o abajur ainda aceso, revelando os últimos esboços que estivera fazendo. Helena sorriu ao reconhecer os traços precisos de um projeto arquitetônico. Sua filha havia herdado o talento do pai, mesmo que Ricardo mal soubesse disso. Agora, com cuidado, removeu o caderno e cobriu melhor a filha, permitindo-se um momento para acariciar seus cabelos escuros. Na cozinha modesta, Helena se serviu de um copo d'água e sentou-se à pequena mesa, permitindo que as emoções da noite finalmente viessem à tona. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela removia os sapatos, lembrando do momento em que vira Ricardo entrar no restaurante. Ele estava ainda mais elegante do que se lembrava, o tempo tendo sido generoso com suas têmporas grisalhas e porte atlético. A modelo em seu braço era exatamente o tipo de mulher que ela imaginava que ele escolheria, jovem, deslumbrante e claramente fascinada por ele. "Mãe, você já chegou?" Helena ergueu os olhos para encontrar Marina parada na porta da cozinha, os cabelos desgrenhados pelo sono. Aos 16 anos, sua filha já mostrava sinais da beleza que Helena possuíra na juventude, mesclada com a intensidade do olhar de Ricardo. "Desculpe, querida, não queria te acordar." Helena sorriu, indicando a cadeira ao seu lado. "Quer um chá?" Marina sentou-se, estudando o rosto da mãe com aquela perspicácia que às vezes a assustava. "Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Helena hesitou, suas mãos brincando com o copo d'água. Havia prometido a si mesma nunca mentir para a filha, mas também se esforçava para não contaminar a relação de Marina com o pai. "Seu pai estava no restaurante hoje", ela finalmente disse. "Era o aniversário dele." "Oh!" Marina ficou quieta por um momento. "Por isso ele não respondeu minha mensagem de parabéns? Ele te viu lá?" "Sim", Helena respondeu, suavemente. "Foi interessante." "Interessante como?" Marina pressionou, sua voz carregando uma nota de proteção que fez o coração de Helena apertar. "Ele foi grosseiro com você?" Não, Helena apressou-se em dizer. "Na verdade, ele parecia mais desconfortável do que eu." Ela permitiu-se um pequeno sorriso. "Acho que ver a ex-esposa servindo mesas não estava nos planos da sua noite perfeita de aniversário." Marina franziu o senho, um gesto tão parecido com o de Ricardo que chegava a doer. "Não tem nada de errado em ser garçonete, mãe. Você trabalha duro,
paga nossas contas. Eu sei, querida. Helena a interrompeu gentilmente. E não me envergonho nem um pouco do que faço. Mas você conhece seu pai. Aparências são muito importantes para ele. Helena levantou-se para preparar um chá de camomila, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por sede. Na pequena cozinha, tão diferente da cozinha gourmet que tinha em sua antiga casa, cada movimento era uma lembrança de como sua vida havia mudado nos últimos 3 anos. Vi seus novos desenhos, ela comentou, mudando de assunto. O projeto do centro comunitário está ficando incrível. O rosto de Marina se iluminou. É para o projeto social da escola. A professora disse que tenho talento natural para a arquitetura. Social, criar espaços que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Helena sentiu uma pontada familiar no peito. Ricardo havia começado assim, com sonhos de criar espaços que transformassem vidas. Em algum momento do caminho, os números em sua conta bancária haviam se tornado mais importantes que o impacto social de seus projetos. Marina, Helena começou escolhendo as palavras com cuidado. Você sabe que se quiser mostrar seus projetos para seu pai... Não, Marina a interrompeu firmemente. Ele mal tem tempo para nossos almoços mensais. Além disso, ele provavelmente só ia querer que eu projetasse shopping centers de luxo ou condomínios fechados. Helena suspirou, servindo o chá em 2 xícaras. Não mais as porcelanas finas de antigamente, mas canecas simples que Marina havia pintado em uma feira de artesanato. Seu pai nem sempre foi assim, sabe? Quando nos conhecemos, ele tinha tantos sonhos. Queria revolucionar a arquitetura social em São Paulo, criar espaços que fizessem a diferença. O que aconteceu com ele, mãe? Marina perguntou suavemente, aceitando a xícara que Helena lhe oferecia. O sucesso, Helena respondeu após um momento de reflexão. Ou melhor, certo tipo de sucesso. Cada novo empreendimento bem-sucedido o empurrava mais para um mundo onde apenas os números importavam. No final, acho que nos perdemos um do outro, em meio a todos aqueles zeros na conta bancária. Elas ficaram em silêncio por um momento, o aroma suave da camomila preenchendo a cozinha. Lá fora, os sons noturnos de São Paulo criavam uma sinfonia urbana familiar. Buzinas distantes, o ocasional latido de um cachorro, o zunido constante da cidade que nunca dormia realmente. Você se arrepende? Marina perguntou repentinamente. De ter assinado aquele acordo de divórcio que te deixou sem nada? Helena estudou sua filha por um longo momento. Não, respondeu finalmente. O dinheiro teria vindo com condições, com a necessidade de manter aparências, de fingir que tudo estava bem quando não estava. Prefiro nossa vida aqui, honesta e simples, do que viver de aparências. Marina se levantou e abraçou a mãe por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Eu também, mãe, e tenho orgulho de você, sabia? Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, mas as conteve. Tinha aprendido nos últimos anos que havia diferentes tipos de riqueza no mundo. O abraço de sua filha, o orgulho em sua voz, a dignidade de um trabalho honesto. Essas eram riquezas que nenhuma conta bancária poderia comprar. Agora vá dormir, ela disse, virando-se para beijar a testa da filha. Amanhã você tem aula cedo. Depois que Marina voltou para seu quarto, Helena permaneceu na cozinha por mais alguns minutos, seus pensamentos voltando para o encontro daquela noite. A expressão no rosto de Ricardo, quando a reconheceu, o desconforto mal disfarçado, a curiosidade de sua jovem namorada. 3 anos atrás, quando deixara a sala do advogado, sem aceitar a generosa pensão que ele oferecera, desde que ela concordasse em manter certas aparências sociais, muitos a chamaram de tola, mas naquela pequena cozinha, com o amor e o respeito de sua filha, Helena sabia que havia feito a escolha certa.
O relógio marcava quase 2 da manhã quando ela finalmente foi se deitar. Em poucas horas precisaria levantar para mais um dia de trabalho, mas pela primeira vez em muito tempo, o peso de seu passado parecia um pouco mais leve. Ricardo podia ter seu império de vidro e aço, suas modelos e seus eventos sociais. Ela tinha algo muito mais valioso, sua dignidade e o amor verdadeiro de sua filha. A sala de reuniões no 40º andar do edifício Mendes oferecia uma vista privilegiada do skyline de São Paulo. Ricardo observava a cidade através das janelas do piso ao teto, seus pensamentos distantes da apresentação que acontecia atrás dele. Paulo Guimarães, seu sócio majoritário, discutia os detalhes do próximo grande projeto do grupo, a revitalização completa do quarteirão onde se localizava a churrascaria Estrela do Sul. Como podem ver pelos números projetados, Paulo gesticulava para os gráficos no telão. A transformação daquela área em um complexo multiuso de alto padrão pode triplicar nosso retorno sobre investimento em apenas... Quanto tempo o restaurante está lá? Ricardo interrompeu subitamente, virando-se para encarar a sala. 6 pares de olhos o fitaram com surpresa. Não era comum vê-lo questionar projetos lucrativos. Paulo ajustou os óculos, consultando suas anotações. A Estrela do Sul, cerca de 40 anos, se não me engano. Um estabelecimento tradicional, mas completamente desalinhado com o potencial atual da região. Ricardo assentiu distraidamente, sua mente voltando para a noite anterior. Após o encontro com Helena, passara horas pesquisando sobre o restaurante. A Estrela do Sul era mais que apenas um estabelecimento de luxo. Era um pedaço da história gastronômica da cidade, um dos últimos remanescentes da época em que São Paulo ainda preservava suas tradições em meio ao progresso. Ricardo chamou Marcela Távora, a diretora financeira do grupo. Os proprietários já sinalizaram disposição para vender. Com a pressão econômica atual e a queda no movimento, eles não têm muita escolha. Pressão econômica? Ele perguntou. Uma suspeita começando a se formar em sua mente. Bem, Marcela hesitou brevemente. Digamos que algumas mudanças estratégicas no zoneamento da região e certas dificuldades com renovação de alvarás têm tornado a operação mais desafiadora para eles. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo conhecia bem aquelas táticas. Ele mesmo as havia utilizado inúmeras vezes para pressionar proprietários resistentes. Era assim que se construía um império imobiliário em São Paulo. Mas agora, sabendo que Helena trabalhava lá, quero uma análise completa da operação do restaurante, ele declarou, sua voz não admitindo contestação. Números reais, não apenas projeções de valorização. Quero saber sobre os funcionários, a história do lugar, o impacto na comunidade. Paulo e Marcela trocaram olhares confusos. Ricardo, Paulo começou cautelosamente. Isso não é nosso padrão de procedimento. O projeto já está praticamente aprovado. Os investidores respondo eu. Ricardo cortou, pegando seu celular que começava a vibrar. Era uma mensagem de Beatriz. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Almoço? Reunião encerrada, ele anunciou, já se dirigindo à porta. Paulo, eu quero aquele relatório completo até amanhã. No elevador panorâmico, descendo os 40 andares de seu império de vidro e aço, Ricardo se permitiu um momento de reflexão. A imagem de Helena servindo mesas se misturava com lembranças antigas. Ela rindo em um restaurante similar há 15 anos, quando ele ainda era apenas um arquiteto promissor com grandes sonhos. O almoço com Beatriz seria no Fazano, outro templo da gastronomia paulistana. Ela já o esperava, deslumbrante em um vestido branco que contrastava com sua pele bronzeada. Mas havia algo diferente em seu olhar hoje, uma seriedade que não combinava com sua usual leveza. Você investigou sua ex-esposa, não foi?
Beatriz foi direto ao ponto assim que ele se sentou. Diante de seu olhar surpreso, ela deu de ombros. Tenho meus contatos, e diferente do que muitos pensam, não sou apenas um rostinho bonito. Ricardo estudou a mulher à sua frente com novos olhos. Beatriz sempre o surpreendia com sua perspicácia, mesmo depois de 2 anos juntos. Ela perdeu tudo, ele admitiu. Investimentos errados, confiou nas pessoas erradas. E eu nem sabia. Sabia sim, Beatriz corrigiu suavemente. Você escolheu não saber. Há uma diferença. O garçom aproximou-se para anotar seus pedidos, dando a Ricardo um momento para absorver aquelas palavras. Quando ficaram sozinhos, novamente Beatriz inclinou-se para a frente, seus olhos verdes intensos. Ricardo, preciso te contar uma coisa, ela começou. Recebi um convite para ser embaixadora de uma marca internacional de moda sustentável. É uma oportunidade incrível, mas significa passar um tempo na Europa. Ele completou, sentindo uma nova complicação se adicionar ao turbilhão de seus pensamentos. 6 meses inicialmente, ela confirmou. Mas antes de dar minha resposta, preciso saber o que está acontecendo com você. Desde ontem à noite, é como se algo tivesse mudado. Ricardo tomou um gole de água, organizando seus pensamentos. Você já parou para pensar em quanto custa o poder? Ele perguntou finalmente. Não em dinheiro, mas em humanidade. Beatriz não respondeu imediatamente, seus dedos brincando com o guardanapo de linho. Está falando do preço que Helena pagou? Ou do que você pagou? Ambos, talvez, ele admitiu. Quando a vi ontem, ela estava diferente. Não apenas pela situação, mas havia uma dignidade nela que eu não me lembrava. Ou talvez nunca tenha realmente notado antes. E agora você quer consertar as coisas, Beatriz concluiu. Não havia acusação em sua voz, apenas uma compreensão que o desconcertava. Não sei o que quero, ele respondeu honestamente. Mas sei que não posso seguir com aquele projeto da churrascaria, não do jeito que está planejado. Seus sócios não vão gostar disso. Meus sócios não precisam gostar, Ricardo respondeu. Uma nota de sua antiga autoridade voltando à voz. Ainda sou o presidente do conselho. Beatriz sorriu, um sorriso diferente do seu habitual, mais genuíno, menos calculado. Sabe o que é irônico? Ver sua ex-esposa trabalhando como garçonete te humanizou mais do que 2 anos comigo conseguiram. O comentário o atingiu, com força inesperada. Beatriz, não é uma crítica. Ela o interrompeu gentilmente. Na verdade, é reconfortante ver que há mais em você do que planilhas e projetos milionários. Talvez por isso eu devesse aceitar essa proposta da Europa, dar espaço para você descobrir quem realmente é, sem tentar ser quem você acha que deveria ser para mim. O almoço chegou, pratos primorosamente apresentados que pareciam estranhamente fora de lugar em meio àquela conversa. Ricardo observou Beatriz começar a comer com sua elegância habitual, percebendo que ela também tinha várias camadas que ele nunca se dera ao trabalho de explorar realmente. Seu celular vibrou novamente. Um e-mail de sua assistente informando que Marina havia tentado marcar um almoço para a próxima semana. Era a primeira vez em meses que sua filha tomava a iniciativa de procurá-lo. Coincidência? Ou Helena havia contado sobre o encontro? Você devia aceitar a proposta, ele disse finalmente a Beatriz. Você merece mais do que ser apenas a namorada troféu de um empresário workaholic. Ela o estudou por um longo momento, antes de responder. Talvez, mas primeiro quero ver como essa história vai se desenrolar. Você não é o único que está descobrindo que há mais na vida do que aparências, Ricardo. O resto do almoço transcorreu em um silêncio contemplativo, à vista do fazano oferecendo um panorama diferente da cidade. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus restaurantes de luxo.
Mas para Ricardo Mendes, algo fundamental havia mudado. O homem que construíra um império, transformando lugares históricos em empreendimentos lucrativos, começava a questionar o verdadeiro custo de cada tijolo em seus arranha-céus. Marina ajustou o ângulo de sua prancheta digital, franzindo o senho para o projeto em sua tela. O centro comunitário que estava desenhando para seu trabalho escolar começava a tomar forma. Linhas fluidas se mesclavam com espaços abertos, criando ambientes que convidavam à interação social. Era seu melhor trabalho até agora, mesmo que apenas sua professora de artes e alguns colegas fossem vê-lo. "Esse projeto está incrível, Marina", exclamou Júlia, sua melhor amiga, debruçando-se sobre seu ombro durante o intervalo. "Como você pensou nessa integração entre a área de convivência e o espaço verde?" Marina sorriu, ampliando a imagem para mostrar os detalhes. "É inspirado nas antigas praças públicas italianas. Vê como o desenho circular cria pontos de encontro naturais? A ideia é que as pessoas se sintam convidadas a permanecer, não apenas passar." "Igualzinho aos projetos do seu pai", comentou outro colega, Pedro, que passava por perto. O sorriso de Marina vacilou ligeiramente. "Na verdade, não. Os projetos dele são diferentes." "Como você sabe?", provocou Pedro. "Ele já viu seus desenhos?" Marina fechou seu programa de design, guardando a prancheta na mochila. "Não, e não pretendo mostrar." Sua voz carregava uma finalidade que fez seus colegas mudarem de assunto rapidamente. Mais tarde, durante o almoço no pequeno restaurante, e próximo à escola, um dos poucos luxos que ela e a mãe se permitiam ocasionalmente, Marina não conseguia parar de pensar nas palavras de Pedro. Era verdade que nunca havia mostrado seus projetos ao pai. Na verdade, mal conversavam sobre qualquer coisa significativa durante seus almoços mensais apressados. "Você está muito quieta hoje", observou Júlia, cutucando sua salada. "É por causa do que o Pedro falou? Sobre seu pai?" Marina suspirou, brincando com seu próprio almoço. "Mamãe me contou que encontrou ele anteontem, no trabalho dela." "Nossa!" Júlia arregalou os olhos. "E como foi?" "Aparentemente, ele ficou super desconfortável." Marina deu uma risada sem humor. Típico dele, sabe? Tudo tem que ser perfeito, controlado. Uma ex-esposa garçonete não combina com a imagem que ele construiu. "Mas ele sempre foi assim?" perguntou Júlia cuidadosamente. "Sua mãe às vezes fala dele de um jeito diferente, como se ele tivesse mudado muito." Marina pegou seu celular, abrindo a galeria de fotos. Passou por várias imagens, até encontrar uma antiga, digitalizada. Seus pais muito mais jovens, sorrindo, em frente a uma maquete. Seu pai vestia jeans e uma camisa simples, os cabelos sem nenhum fio grisalho, os olhos brilhando de entusiasmo enquanto explicava algo sobre o projeto. Esse era o primeiro projeto social dele. Marina explicou, mostrando a foto para Júlia. Um conjunto habitacional que revolucionou a moradia popular na Zona Leste. Mamãe diz que ele passou noites em claro, desenvolvendo soluções para fazer cada apartamento parecer único, para que as pessoas sentissem que tinham um lar de verdade, não apenas um cubículo. Ele parece diferente, comentou Júlia, estudando a foto. Parece feliz. Marina guardou o celular. Depois vieram os grandes contratos, os shopping centers, os condomínios de luxo, cada vez mais alto, cada vez mais caro, cada vez mais vazio. Seu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem do pai, confirmando o almoço que ela havia sugerido para a próxima semana. Havia algo diferente no tom da mensagem, menos formal, com um "sinto sua falta" no final que a pegou de surpresa. Ele confirmou nosso almoço.
Marina comentou, relendo a mensagem. E quer que seja no restaurante italiano, perto do meu antigo colégio, aquele onde a gente sempre ia aos domingos antes do divórcio, completou Júlia suavemente. Marina assentiu, uma mistura confusa de emoções surgindo em seu peito. Não vamos lá há anos, por que agora? Talvez encontrar sua mãe tenha mexido com ele, sugeriu Júlia. Às vezes, as pessoas precisam de um choque para perceberem certas coisas. De volta à escola, durante a aula de história, Marina se pegou desenhando distraidamente nas margens de seu caderno. O que começou como rabiscos foi tomando forma. A fachada da antiga casa onde moravam, com suas grandes janelas e jardim cuidadosamente planejado. Seu pai havia projetado cada detalhe daquela casa, muito antes de começar a construir arranha-céus. Senhorita Mendes, a voz da professora a trouxe de volta ao presente. Já que está tão concentrada em seus desenhos, talvez possa nos dizer como a arquitetura moderna influenciou o desenvolvimento social de São Paulo. Marina endireitou-se na cadeira, um súbito lampejo de inspiração a atingindo. Na verdade, professora, a arquitetura não apenas influenciou o desenvolvimento social, mas refletiu as mudanças na própria sociedade. Por exemplo, a substituição das casas tradicionais por grandes edifícios comerciais não foi apenas uma questão de espaço ou modernização. Foi um reflexo de como começamos a valorizar mais o progresso econômico do que as conexões comunitárias. A professora piscou, surpresa com a resposta. Muito bem observado, Marina. Você parece ter uma compreensão bastante profunda do assunto. É que está no sangue, murmurou Pedro, algumas carteiras atrás. Marina ignorou o comentário, mas as palavras ecoaram em sua mente. Estava mesmo no sangue. Tanto o talento para a arquitetura quanto a sensibilidade social que sua mãe sempre demonstrara em seus eventos beneficentes. Era uma herança diferente daquela que seu pai tentara lhe deixar, feita não de contas bancárias, mas de valores e sonhos. Depois da aula, sentada nos degraus da escola enquanto esperava sua mãe terminar o turno no restaurante, Marina abriu novamente seu projeto do centro comunitário. Com um impulso súbito, começou a fazer alterações. Incorporou elementos que lembrava da antiga casa, mesclou-os com ideias novas, criou espaços que contavam uma história de transformação e continuidade. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem do pai. Podemos fazer o almoço no restaurante da sua mãe? Gostaria de conhecer melhor seu trabalho. Marina sentiu seu coração acelerar. Ele não especificava qual trabalho, o da mãe ou o dela, talvez, pensou enquanto respondia afirmativamente, fossem os dois. Talvez aquele encontro inesperado na churrascaria tivesse despertado algo no pai que ela sempre conhecera apenas através das histórias da mãe e daquela foto antiga. Olhando para seu projeto na tela, Marina fez mais uma alteração. Adicionou uma pequena praça central com um banco circular onde as pessoas podiam sentar e conversar, compartilhar histórias, reconectar-se. Como o lugar onde ela esperava se sentar com seus pais na próxima semana, não para fingir que o passado não existia, mas para talvez, finalmente, começar a construir algo novo sobre suas fundações. A churrascaria Estrela do Sul tinha uma atmosfera diferente durante o almoço. A luz natural que entrava pelas grandes janelas suavizava o ambiente, tornando-o menos imponente que a noite. Ricardo chegou propositalmente cedo, observando os funcionários em sua rotina matinal. Notou detalhes que jamais percebera em suas visitas anteriores. As fotografias antigas nas paredes contando a história do lugar. O cuidado com que os garçons, mais velhos, orientavam os mais novos. O aroma familiar de café recém-passado misturado com o cheiro de pão caseiro. Senhor Mendes, o maître o reconheceu imediatamente. Não esperávamos o senhor hoje. Sua mesa habitual? Não, Ricardo respondeu, surpreendendo a si mesmo.
Prefiro uma mesa mais discreta hoje. Estou esperando minha filha. Foi conduzido a uma mesa junto à janela, com vista para o pequeno jardim interno do restaurante. Enquanto esperava, abriu a pasta que trouxera consigo, o relatório que Paulo havia preparado sobre o estabelecimento. As páginas estavam marcadas com post-its coloridos, resultado de sua leitura minuciosa durante a madrugada. Pai? Ricardo ergueu os olhos para encontrar Marina parada ao seu lado. Ela estava mais alta do que se lembrava, ou talvez fosse apenas sua postura mais confiante. Vestia o uniforme do colégio com um blazer simples por cima e carregava uma pasta que parecia pesada. Marina, ele sorriu, levantando-se para abraçá-la. Houve um momento de hesitação de ambos os lados antes do abraço. Tempo demais, sem contato físico, havia criado essa barreira invisível. Você está linda. Obrigada, ela respondeu, sentando-se. Seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade. Então é aqui que a mamãe trabalha? Sim, Ricardo confirmou, observando atentamente a reação da filha. Você nunca veio aqui antes? Marina balançou a cabeça. Mamãe não gosta de misturar as coisas. A garota parou de falar ao ver Helena se aproximando da mesa. Helena vestia o uniforme do restaurante com a mesma elegância que um dia usara vestidos de grife. Boa tarde. Ela cumprimentou profissionalmente. Posso anotar seus pedidos? Mãe, Marina protestou suavemente. Você não precisa nos atender. Na verdade, Helena sorriu. Eu pedi para atender esta mesa especificamente. Seus olhos encontraram os de Ricardo brevemente. Achei que seria apropriado. Ricardo percebeu que ela havia escolhido deliberadamente não evitar a situação. Era típico de Helena enfrentar os desafios de frente, uma qualidade que ele sempre admirara nela. Você poderia se juntar a nós? Ele perguntou, surpreendendo. Tanto Helena quanto Marina. Por favor, há algo que preciso discutir com vocês duas. Helena hesitou, olhando ao redor. Ricardo, eu estou trabalhando. Já falei com seu gerente, ele informou. Ele concordou em lhe dar 1 hora de intervalo agora. Marina observava a troca com intensidade, seus olhos movendo-se de um pai para outro. Helena finalmente assentiu, sentando-se com uma graça, que fez Ricardo lembrar de seus primeiros encontros, há tanto tempo. O que é isso? Marina perguntou, apontando para a pasta que seu pai havia rapidamente fechado quando ela chegou. Ricardo respirou fundo. É um relatório sobre este restaurante, sobre seus funcionários, sua história, sua importância para a comunidade. Ele fez uma pausa. E sobre os planos do meu grupo empresarial para demolir tudo isso e construir um complexo comercial de luxo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena empalideceu ligeiramente, mas manteve sua compostura. Marina foi a primeira a falar. Você vai destruir o trabalho da mamãe? Não, Ricardo respondeu firmemente. Na verdade, é sobre isso que quero conversar. Mas primeiro, ele se voltou para Marina. Você trouxe seus projetos? Foi a vez de Marina empalidecer. Como você... Sua mãe mencionou que você desenha, ele disse suavemente. E sua professora de artes entrou em contato comigo semana passada. Ela ficou bastante impressionada com seu projeto para o centro comunitário. Helena interviu. Você procurou a professora dela? Na verdade, foi ela quem me procurou. Ricardo explicou, um toque de orgulho em sua voz. Aparentemente, Marina desenvolveu um projeto tão excepcional que a professora achou que eu deveria ver. Ela não sabia que não estávamos e próximos. Marina lentamente abriu sua pasta, retirando sua prancheta digital. Suas mãos tremiam levemente enquanto navegava até seu projeto. Não é nada demais, ela murmurou. É só um trabalho escolar. Ricardo observou os desenhos, com atenção profissional, seus olhos percorrendo cada detalhe. Helena se inclinou para ver também, embora já conhecesse o projeto. Isso é extraordinário.
Ricardo finalmente disse, sua voz rouca de emoção. A forma como você integrou os espaços sociais, como considerou o fluxo natural das pessoas, é exatamente como eu costumava pensar antes. Antes do dinheiro se tornar mais importante que as pessoas. Marina completou, um toque de amargura em sua voz. Marina, Helena advertiu suavemente, mas Ricardo ergueu a mão. Não, ela está certa, ele admitiu. E é por isso que precisamos desta conversa. Ele reabriu sua pasta, espalhando alguns documentos sobre a mesa. Este restaurante não é apenas um negócio. É parte da história desta cidade, da história de pessoas reais. E sua mãe, bem, ela me fez ver isso de uma forma que eu havia esquecido. O que você quer dizer? Helena perguntou cautelosamente. Quero redesenhar o projeto, Ricardo declarou. Não uma demolição, mas uma revitalização. Manter a essência do lugar, mas expandir sua proposta. E... Ele olhou para Marina. Gostaria que você participasse do projeto. Eu? Marina perguntou, incrédula. Sua visão social, combinada com seu talento para a arquitetura, é exatamente o que este lugar precisa, Ricardo explicou. Claro, você teria supervisão profissional, mas suas ideias seriam a base do projeto. Helena observava a cena com uma mistura de orgulho e preocupação. Ricardo, ela tem 16 anos. Idade suficiente para ter mais consciência social do que eu jamais tive. Ele respondeu, um sorriso triste nos lábios. Além disso, ele hesitou olhando para Helena. Gostaria de oferecer sociedade no novo empreendimento, para você. O silêncio retornou, mais pesado que antes. Um garçom passou por eles oferecendo água, que todos aceitaram gratamente. Por quê? Helena finalmente perguntou. Por que agora? Ricardo olhou pela janela para o jardim, onde alguns pássaros se banhavam em uma pequena fonte. Porque quando te vi aqui naquela noite, percebi algo que havia esquecido. Sucesso não é apenas sobre números em uma conta bancária. É sobre criar algo significativo, algo que faça diferença na vida das pessoas. Marina abriu mais algumas imagens em sua prancheta. Eu tinha algumas ideias, ela disse hesitantemente, sobre como integrar um espaço cultural com o restaurante. Algo que preservasse a história do lugar, mas também criasse oportunidades para a comunidade. Ricardo e Helena trocaram um olhar. Havia tanto da essência de ambos naquela garota que era quase doloroso perceber quanto tempo haviam perdido. Mostre-me, Ricardo pediu suavemente. E ali, naquela mesa da churrascaria Estrela do Sul, entre pratos que esfriavam e papéis espalhados, uma família começou lentamente a reconstruir suas fundações. Não sobre o terreno instável das aparências e expectativas, mas sobre algo mais sólido, compreensão, respeito e a possibilidade de redenção. A sala de reuniões fervilhava com uma tensão quase palpável. Paulo Guimarães estava de pé, suas mãos espalmadas sobre a mesa de vidro temperado, encarando Ricardo com uma mistura de incredulidade e frustração. Você quer jogar fora um projeto de 500 milhões para transformar aquele restaurante antiquado em um centro cultural? Ele praticamente cuspiu as últimas palavras. E ainda por cima, quer dar sociedade para sua ex-mulher e deixar uma adolescente participar do projeto? Ricardo manteve-se calmo, folheando as projeções financeiras que sua equipe havia preparado. Na verdade, Paulo, o investimento seria de 300 milhões, não 500. E sim, quero transformar um espaço histórico em algo que beneficie a comunidade enquanto ainda gera lucro. Marcela Távora, que até então observava a discussão em silêncio, inclinou-se para a frente. Ricardo, entendo seu momento de consciência social, mas os investidores verão que um projeto de revitalização sustentável tem potencial para retornos mais estáveis a longo prazo. Ricardo a interrompeu, projetando alguns gráficos na tela. Além disso,
O momento do mercado é perfeito para iniciativas com responsabilidade social. Isso tem a ver com sua namorada. Modelo? Paulo perguntou sarcasticamente. Ouvi dizer que ela está envolvida com essa nova onda de moda sustentável. Ricardo sentiu seu maxilar tensionar, mas manteve a voz controlada. Beatriz não tem nada a ver com essa decisão. Mas, já que você mencionou sim, ela entende muito bem como o mercado está mudando. As novas gerações não querem apenas luxo vazio, querem propósito, querem história. E sua filha? Marcela questionou mais diplomática. Não me entenda mal. Todos ouvimos sobre seu talento precoce, mas ela não tem experiência. Marina terá supervisão dos melhores arquitetos do escritório, Ricardo explicou, projetando agora alguns dos esboços iniciais que sua filha havia desenvolvido. Mas sua visão social é exatamente o que precisamos para este projeto. Um murmúrio percorreu a sala quando as imagens apareceram na tela. Mesmo os mais céticos tiveram que admitir. Havia algo especial na forma como o projeto integrava o antigo com o novo, preservando a essência do lugar enquanto o modernizava. E quanto à sua ex-esposa, Paulo insistiu, ainda não convencido. Como vamos explicar para os acionistas que estamos dando sociedade para uma garçonete? Ricardo levantou-se lentamente, sua expressão endurecendo. Helena conhece este lugar melhor que qualquer um de nós. Ela entende seu funcionamento, sua clientela, sua importância para a comunidade. E mais importante, ela tem algo que muitos de nós esquecemos ao longo do caminho: integridade. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma leve batida na porta. Beatriz entrou, elegante em um conjunto off-white, carregando uma pasta que Ricardo reconheceu como o material da marca de moda sustentável. Desculpem interromper. Ela sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Ricardo, podemos conversar um momento? Paulo aproveitou a deixa para encerrar a reunião, não sem antes advertir. Pense bem, Ricardo. Você construiu este império. Não deixe que sentimentalismos o destruam. Quando ficaram sozinhos, Beatriz sentou-se na cadeira que Paulo havia ocupado. Não está sendo fácil, não é? Ricardo suspirou, afrouxando a gravata. Eles não entendem. Acham que é algum tipo de crise de meia-idade, ou pior, que estou tentando me reconciliar com Helena. E não está? Beatriz perguntou suavemente. Não da forma que eles pensam, ele respondeu estudando seu rosto. Como foi sua reunião com a marca? Beatriz abriu sua pasta, revelando um contrato preliminar. Eles querem que eu comece em 1 mês, 6 meses em Paris, com possibilidade de extensão. Ela fez uma pausa. E querem vincular a marca ao seu projeto de revitalização. Ricardo piscou, surpreso. Como eles souberam? Eu contei, ela admitiu. Achei que combinava perfeitamente com a proposta deles de moda consciente e preservação. Um cultural. Seus olhos encontraram os dele. Mas preciso saber, Ricardo, você está realmente pronto para essa mudança? Antes que ele pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina com novas ideias para o projeto. Ao lado dela, uma notificação de Helena sobre uma reunião com os funcionários do restaurante para discutir a transição. Sabe o que é irônico? Ele comentou, mostrando as mensagens para Beatriz. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo realmente importante. Não apenas lucrativo, mas significativo. Beatriz sorriu. Aquele sorriso que sempre o surpreendia com sua sinceridade. Então talvez seja o momento perfeito para eu ir. Você precisa de espaço para redescobrir quem é, sem se preocupar em ser o Ricardo que acha que eu espero que seja. Você sempre me surpreende, ele admitiu. Todo mundo acha que você é apenas a modelo interesseira? Ela completou com uma risada suave. É conveniente, às vezes, deixar que pensem isso. Permite que eu observe mais, entenda mais.
Ela se levantou, ajustando sua bolsa no ombro. Assim como foi conveniente para você ser o empresário implacável por tanto tempo. Ricardo também se levantou, sentindo o peso familiar de seu império nos ombros, mas de uma forma diferente agora. Você vai aceitar a proposta? Vou, ela confirmou. Mas não estou fugindo, Ricardo. Estou dando espaço para você, para mim, para essa história se desenvolver como deve. Depois que Beatriz saiu, Ricardo permaneceu na sala de reuniões, observando a cidade pela janela. Lá embaixo, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas ele a via com outros olhos agora. Não apenas como um campo de batalha para seus empreendimentos imobiliários, mas como um organismo vivo, cheio de histórias, de pessoas, de possibilidades. Seu celular vibrou novamente. Uma foto de Marina mostrando um detalhe do projeto que ela havia aperfeiçoado. Ao fundo da imagem, ele podia ver Helena sorrindo, ainda em seu uniforme do restaurante, mas com uma luz diferente no olhar. A mensagem dizia: "O que você acha de integrarmos um espaço para jovens artistas locais? Mamãe conhece vários talentos que trabalham no bairro." Ricardo sorriu, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Esperança. Seus sócios podiam não entender agora. Beatriz precisava de seu próprio espaço para crescer. Mas ali, naquela simples troca de mensagens com sua filha, naquela foto que capturava um momento de genuína felicidade, ele sabia que estava no caminho certo. Pegou seu telefone e começou a digitar uma resposta, não como o empresário Ricardo Mendes, mas como o pai e arquiteto que um dia sonhara em construir espaços que fizessem diferença na vida das pessoas. Era hora de resgatar aquele sonho, mesmo que isso significasse reconstruir não apenas um restaurante, mas a si mesmo. O salão principal da Estrela do Sul, normalmente impecável em sua organização, estava transformado. As mesas haviam sido afastadas para criar um espaço circular, onde cerca de 40 funcionários se acomodavam em cadeiras dispostas informalmente. Helena observava a cena com uma mistura de ansiedade e esperança, enquanto Marina organizava sua apresentação digital. "Tem certeza que quer que eu faça isso, mãe?" Marina sussurrou, ajustando pela 10ª vez o projetor que haviam instalado. O pai poderia explicar melhor o projeto. "Não", Helena respondeu suavemente. "Tem que ser você. Você entende tanto o passado quanto o futuro deste lugar." Senhor Alberto, o proprietário do restaurante há 30 anos, estava sentado na primeira fileira. Seu rosto enrugado carregava o peso da preocupação que o consumia desde que os rumores de venda começaram a circular. Ao seu lado, Dona Cecília, a chefe que praticamente criara a identidade gastronômica do estabelecimento, torcia as mãos no avental. Ricardo chegou discretamente, escolhendo um lugar no fundo do salão. Helena notou como ele estava diferente. Não usava terno, mas sim uma camisa social simples e calça jeans, uma escolha deliberada que a fez sorrir internamente. Ele ainda sabia ler um ambiente quando queria. "Boa tarde a todos", Marina começou, sua voz inicialmente tremendo um pouco antes de encontrar seu ritmo. "Muitos de vocês me conhecem como a filha da Helena, mas hoje estou aqui para compartilhar algo importante sobre o futuro da Estrela do Sul." Um murmúrio apreensivo percorreu a sala. Marina respirou fundo e continuou. "Há planos para transformar este quarteirão em um empreendimento comercial." Ela fez uma pausa enquanto as expressões de preocupação se intensificavam. "Mas não do jeito que vocês estão imaginando." Com um clique, ela projetou as primeiras imagens de seu projeto. A fachada histórica do restaurante permanecia intacta, mas estava integrada a um design moderno que se estendia organicamente, criando novos espaços sem destruir o antigo. "A Estrela do Sul não é apenas um restaurante", Marina continuou, sua confiança crescendo.
É um ponto de encontro, um lugar de memórias, de histórias. Nossa proposta é expandir isso, criar um espaço cultural que preserve essa história enquanto abre novas possibilidades. Ela passou pelos detalhes do projeto. O restaurante manteria seu espaço principal, mas ganharia uma área para eventos culturais, uma escola de gastronomia social supervisionada por Dona Cecília e espaços para artistas locais exporem seus trabalhos. Dona Cecília, Marina se dirigiu diretamente à chefe. A senhora sempre comentou que queria ensinar jovens da comunidade. Agora teremos um espaço adequado para isso. A velha chefe enxugou uma lágrima discretamente, assentindo, com entusiasmo. E senhor Alberto, Marina continuou, o senhor continuará sendo parte fundamental da administração, agora com recursos para realizar as modernizações que sempre sonhou. O proprietário se ajeitou na cadeira, sua expressão mudando de preocupação para interesse. Mas quem vai financiar tudo isso? E quem garante que não vão mudar de ideia no meio do caminho? Foi neste momento que Ricardo se levantou, caminhando até ficar ao lado da filha. Eu garanto, ele disse simplesmente. Minha empresa fará o investimento, mas com uma diferença fundamental. Vocês serão parte do projeto, não apenas funcionários. Helena avançou também, completando. Haverá um conselho administrativo que incluirá representantes dos funcionários e da comunidade. Não será mais apenas um restaurante, mas um centro cultural cooperativo. Um jovem garçom ergueu a mão. E nossos empregos estão garantidos, Ricardo assegurou. Na verdade, precisaremos de mais pessoas para as novas áreas e ofereceremos treinamento para quem quiser se desenvolver em outras funções. A reunião continuou por mais 2 horas, com perguntas, sugestões e até algumas lágrimas. Especialmente quando Dona Cecília começou a falar sobre suas ideias para a escola de gastronomia. Marina respondia às questões com uma maturidade que surpreendia a todos, exceto Helena, que sempre soubera da capacidade da filha. Depois que os funcionários começaram a se dispersar, formando pequenos grupos animados que discutiam as possibilidades, Ricardo aproximou-se de Helena. Ela foi incrível, ele comentou, observando Marina conversar entusiasticamente com Dona Cecília sobre o layout da futura escola. Ela sempre foi, Helena respondeu suavemente. Você só não estava por perto para ver. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação que fez Ricardo desviar o olhar momentaneamente. Eu sei, mas quero consertar isso agora. Não se trata de consertar, Ricardo, Helena disse, observando sua filha. Se trata de construir algo novo, algo melhor. Sr. Alberto aproximou-se deles, seus olhos brilhando de uma forma que não se via há meses. Sabe, ele começou. Quando ouvi que Ricardo Mendes estava interessado no restaurante, pensei que era o fim. Sua fama o precede, meu jovem. Ricardo aceitou o comentário com um aceno humilde. As pessoas podem mudar, Sr. Alberto. Podem mesmo. O velho proprietário sorriu. Eu vi sua filha crescer através das histórias da Helena, das fotos que ela mostrava nas pausas do trabalho, e agora vejo você realmente olhando para ela pela primeira vez. Talvez este projeto seja sobre reconstruir mais do que apenas o restaurante, não é? Marina juntou-se a eles, carregando seu laptop e uma expressão preocupada. Pai, precisamos conversar sobre a sustentabilidade do projeto. Beatriz me mandou algumas ideias da Europa que acho que podemos incorporar. Beatriz? Helena perguntou. Surpresa. Vocês estão em contato? Marina corou levemente. Ela tem me ajudado com algumas referências de projetos culturais europeus. Na verdade, ela entende bastante do assunto. Ricardo sorriu, pensando em como as pessoas podiam surpreender quando se dava a elas a chance de serem mais do que os papéis que lhes atribuímos. Por que não discutimos isso durante um jantar? Aqui mesmo? Agora? Marina perguntou. Olhando para a mãe, Helena verificou seu relógio. Meu turno já acabou, ela disse com um pequeno sorriso, e Dona Cecília estava mesmo querendo testar uma nova receita.
enquanto se acomodavam em uma mesa discreta, com o sol poente lançando tons dourados através das janelas históricas. Helena observou sua pequena família redesenhada. Marina mostrava animadamente seus novos esboços. Ricardo fazia perguntas pertinentes que demonstravam real interesse. E no ar pairava um aroma familiar de assado misturado com algo novo. Talvez esperança, talvez possibilidade, talvez simplesmente o cheiro de um futuro que nenhum deles havia imaginado possível há apenas algumas semanas. O Grupo Mendes está abandonando seus princípios empresariais? A manchete do jornal econômico mais influente de São Paulo pairava na tela do notebook de Ricardo como uma ameaça silenciosa. O artigo, assinado por Eduardo Campos, seu antigo rival no mercado imobiliário, questionava a sensatez do novo projeto da Estrela do Sul, insinuando problemas financeiros e possíveis escândalos fiscais por trás da súbita conversão social do empresário. Já viu o artigo? A voz de Beatriz soou através do notebook, a videochamada revelando o elegante apartamento parisiense ao fundo. Mesmo através da tela, ela parecia captar cada nuance da expressão de Ricardo. Eduardo sempre foi um especialista em plantar dúvidas. Ricardo respondeu, massageando as têmporas. Mas desta vez, ele está cavando mais fundo. Ele mencionou Marina e Helena. Beatriz observou suavemente. Isso torna pessoal. Ricardo assentiu, relembrando os parágrafos mais ácidos do artigo. Fontes próximas sugerem que a verdadeira motivação por trás do projeto seria uma tentativa de reconciliação familiar, com Ricardo Mendes usando recursos dos acionistas para aplacar sua consciência culpada em relação à ex-esposa e à filha adolescente. Como estão elas? Beatriz perguntou, mudando deliberadamente o foco da conversa. Um sorriso involuntário surgiu no rosto de Ricardo. Marina está florescendo. Você precisava ver ela apresentando o projeto para os funcionários do restaurante. E Helena? Ele hesitou brevemente. Ela tem um talento natural para a gestão que eu havia esquecido. Esquecido ou escolhido não ver? Beatriz provocou gentilmente. Às vezes me pergunto se você não passou anos construindo arranha-céus para não ter que olhar o que estava acontecendo no térreo. A conversa foi interrompida por uma batida na porta do escritório. Paulo entrou sem esperar resposta, seu rosto carregado de preocupação. Preciso ir, Ricardo disse para Beatriz. Mantenho você atualizada. Ricardo, ela chamou antes que ele desligasse. Não deixe que eles transformem algo bonito em algo sujo. Você está fazendo a coisa certa. Após encerrar a chamada, Ricardo encarou seu sócio. O que houve, Paulo? 3 investidores importantes retiraram seu apoio ao projeto após o artigo do Campos. Paulo informou sem rodeios. E há rumores de uma investigação fiscal sendo aberta. Uma investigação? Sobre o quê? Sobre tudo. Paulo respondeu, jogando uma pasta sobre a mesa. Campos está sugerindo que houve irregularidades nas últimas declarações do grupo. E com sua mudança repentina de comportamento, alguns estão começando a especular se há algo que você está tentando esconder. Ricardo abriu a pasta, examinando os documentos com atenção. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina com novas ideias para o espaço cultural do projeto. Anexada estava uma foto dela com Helena no restaurante, ambas sorrindo enquanto examinavam plantas arquitetônicas. Paulo, Ricardo disse finalmente, quanto tempo trabalhamos juntos? 15 anos, o sócio respondeu surpreso pela pergunta. E em todo esse tempo você já me viu recuar de uma briga? Não, Paulo admitiu. Mas isso é diferente. Campos está mirando em sua família. Exatamente. Ricardo sorriu. Mas havia algo perigoso naquele sorriso. E ele vai descobrir que mexer com minha família foi seu maior erro. Naquela mesma tarde, no restaurante, Helena percebia que algo estava errado assim que Marina chegou da escola. Sua filha carregava uma expressão que misturava raiva e preocupação.
O que aconteceu? Helena perguntou, puxando uma cadeira. Marina jogou seu tablet sobre a mesa. Todo mundo na escola está comentando sobre o artigo. Algumas pessoas disseram coisas sobre você e o pai. Helena respirou fundo, lendo rapidamente o texto. Cada palavra tinha sido cuidadosamente escolhida para causar o máximo de dano, não apenas profissional, mas pessoal. Isso não importa, ela disse finalmente. Como não importa? Marina explodiu. Eles estão tentando destruir o projeto. Estão dizendo que o pai só está fazendo isso por culpa, que você está manipulando a situação. Marina, Helena interrompeu firmemente. Olhe para mim. O que nós construímos aqui, não apenas o projeto, mas nossa nova relação com seu pai, é real. Nenhum artigo maldoso pode mudar isso. Mas e se os investidores desistirem? E se... Então encontraremos outro caminho, uma voz masculina interrompeu. Ricardo estava parado na entrada do salão, parecendo cansado, mas determinado. Posso me juntar a vocês? Helena indicou uma cadeira com um gesto. Ricardo sentou-se, olhando pensativamente para o tablet com o artigo. Eduardo Campos e eu temos uma história, ele começou. Há 10 anos, ele tentou um projeto similar a este, transformar um espaço histórico em algo novo. Mas ele queria fazer isso destruindo tudo, construindo do zero. Eu usei minhas conexões para impedir, para comprar o terreno antes dele. Por quê? Marina perguntou. Na época disse a mim mesmo que era apenas negócios, Ricardo admitiu. Mas a verdade é que aquele lugar me lembrava nosso primeiro apartamento, Helena, onde Marina deu seus primeiros passos. Eu não podia deixá-lo destruir aquilo. Helena sentiu sua garganta apertar com a memória. O prédio na Alameda Santos, Ricardo assentiu. Campos nunca me perdoou. E agora ele vê uma chance de vingança. Então ele vai tentar destruir o projeto da Estrela do Sul, Marina concluiu. Ele vai tentar, Ricardo concordou. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez não estou lutando sozinho por orgulho ou poder. Estou lutando por algo que realmente importa. Nós estamos lutando, Helena corrigiu suavemente. Todos nós. Marina abriu seu laptop, determinação substituindo a preocupação em seu rosto. Tenho uma ideia. E se fizéssemos o projeto ser tão transparente, tão aberto à comunidade, que qualquer ataque a ele parecesse um ataque à própria cidade? Ricardo e Helena trocaram um olhar. Havia tanto de ambos naquela garota, a determinação dele é com a sensibilidade social dela. Continue. Ricardo incentivou, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar, lutando pela batalha certa com as pessoas certas ao seu lado. Enquanto Marina explicava sua ideia, Helena observava a cena com um misto de orgulho e apreensão. O caminho pela frente seria difícil, mas havia algo diferente agora. Uma força que vinha não do poder ou do dinheiro, mas de laços que estavam sendo reconstruídos, mais fortes e mais verdadeiros que antes. O Salão da Estrela do Sul nunca estivera tão cheio. Onde antes havia mesas elegantes, agora se espalhavam painéis com plantas arquitetônicas, maquetes e telas exibindo apresentações. Marina movimentava-se entre os grupos de visitantes com uma confiança que surpreendia a si mesma, explicando cada aspecto do projeto de revitalização. A ideia é manter a essência do lugar. Ela explicava para um grupo de moradores antigos do bairro, apontando para uma maquete detalhada. Vejam como a fachada histórica será preservada, mas ganhará novos elementos que contam sua história. Helena, observando sua filha de perto, não podia deixar de sentir orgulho. A exposição pública do projeto havia sido ideia de Marina. Transformar a ameaça de Campos em uma oportunidade de conectar-se com a comunidade. Impressionante, não é? A voz de Beatriz soou através do tablet que Helena segurava. A transmissão ao vivo de Paris permitia que ela participasse do evento, mesmo que virtualmente.
Ela tem muito de você e do Ricardo. Tem mais dela, mesma do que de qualquer um de nós. Helena respondeu, movendo o tablet para que Beatriz pudesse ver melhor o ambiente. Do outro lado do salão, Ricardo conversava com jornalistas, sua postura relaxada, contrastando com seu habitual comportamento corporativo. Este não é apenas mais um projeto imobiliário, ele explicava. É uma parceria com a comunidade para preservar e expandir um espaço que faz parte da história de São Paulo. E quanto às acusações do Sr. Campos, um jovem repórter questionou, sobre usar recursos dos acionistas para projetos pessoais? Ricardo sorriu, um sorriso que Helena reconheceu de seus primeiros anos juntos, sincero, sem a usual máscara corporativa. Convido o Sr. Campos e qualquer pessoa interessada a examinar nossa proposta em detalhes. Todos os números estão disponíveis para consulta, assim como os estudos de impacto social e econômico. Dona Cecília, que havia preparado um buffet especial para o evento, aproximou-se de Marina com lágrimas nos olhos. Menina, preciso te mostrar uma coisa. Ela conduziu Marina até um grupo de jovens que se reunia perto da futura área da escola de gastronomia. Estes são meus antigos alunos, a chefe explicou. Alguns trabalham em restaurantes famosos hoje, outros abriram seus próprios negócios. Todos começaram aqui, na minha cozinha. Um dos jovens chefes deu um passo à frente. Queríamos anunciar que vamos criar um programa de mentoria para os futuros alunos da escola. É nossa forma de retribuir o que a Estrela do Sul nos deu. Marina sentiu seus olhos marejarem. Isso é incrível. Podemos integrar o programa ao projeto de capacitação profissional. O burburinho animado foi interrompido pela chegada de Eduardo Campos. Ele entrou no restaurante como se fosse dono do lugar, seu terno impecável e sua expressão estudadamente neutra, contrastando com a atmosfera acolhedora do evento. Impressionante demonstração de relações públicas, Ricardo, ele comentou. Autossuficiente para ser ouvido por vários grupos próximos. Mas quanto custou para montar todo este teatro? Ricardo começou a se mover na direção do rival, mas Helena foi mais rápida. Senhor Campos, ela o cumprimentou com educação, gelada. Bem-vindo à nossa casa. Senhora Mendes. Perdão. Campos sorriu com falsa cordialidade. Imagino que agora seja apenas Helena. Agora sou muito mais do que qualquer sobrenome poderia definir. Ela respondeu serenamente. Mas você não veio aqui para discutir minha identidade. Veio! Marina aproximou-se carregando uma pasta. Na verdade, Sr. Campos, sua chegada é muito oportuna. Temos algo específico para lhe mostrar. Ela conduziu o empresário até uma área mais reservada, onde uma tela exibia dados financeiros e projeções. Ricardo e Helena seguiram, junto com alguns jornalistas que perceberam que algo importante estava prestes a acontecer. O senhor questionou a viabilidade financeira do projeto, Marina começou, sua voz firme. E também insinuou que havia motivações puramente pessoais envolvidas. Permita-me apresentar alguns dados. Com precisão surpreendente para seus 16 anos, ela começou a detalhar como o projeto não apenas preservaria empregos e história, mas também criaria novas oportunidades econômicas para a região. Os números eram sólidos, as projeções conservadoras, mas promissoras. E tem mais, ela continuou, projetando agora imagens de outros projetos. Estes são empreendimentos similares em outras cidades do mundo. A média de retorno sobre investimento em 5 anos é 40% superior a projetos puramente comerciais na mesma região. Campos tentou manter sua compostura, mas era visível seu desconforto. Impressionante apresentação, mocinha. Seu pai deve ter te treinado bem. Na verdade, Ricardo interveio,
Marina desenvolveu esta pesquisa sozinha, com alguma ajuda de Beatriz, que está acompanhando casos similares na Europa. Como se por deixa, a voz de Beatriz soou através do sistema de som recém-instalado. E posso confirmar cada número apresentado, Eduardo. Inclusive, vários investidores europeus já demonstraram interesse no projeto após conhecerem os detalhes. Campos olhou ao redor, percebendo que havia cada vez mais pessoas prestando atenção à conversa. Jornalistas tomavam notas, moradores do bairro filmavam com seus celulares. Você pode tentar desacreditar o projeto, Helena disse suavemente. Pode tentar transformar uma iniciativa positiva em algo negativo. Mas olhe ao seu redor. Estas pessoas não estão aqui por Ricardo Mendes ou por relações públicas. Estão aqui porque acreditam no futuro deste lugar. Marina abriu um último slide. Uma colagem de fotos antigas da Estrela do Sul, mescladas com depoimentos de clientes, funcionários e moradores do bairro. Este projeto não é sobre dinheiro, Sr. Campos. É sobre comunidade, história e futuro. E o senhor está convidado a fazer parte dele, se quiser. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos. Campos, percebendo que havia perdido aquela batalha, forçou um sorriso diplomático. Impressionante apresentação. Vejo que subestimei muitas coisas. Quando ele saiu, Ricardo abraçou Marina com orgulho evidente. Você foi incrível, filha. Aprendi com os melhores, ela respondeu sorrindo para ambos os pais. A determinação do pai e a graça social da mãe. Helena sentiu seus olhos marejarem, mas manteve a compostura. O tablet em suas mãos mostrava Beatriz sorrindo em aprovação. Sabe, Beatriz comentou, acho que todos nós subestimamos alguma coisa em algum momento. A capacidade de Marina, a força de Helena, a possibilidade de mudança de Ricardo. Às vezes, é preciso um grande desafio para revelar quem realmente somos. O resto da tarde transcorreu em um clima de celebração contida, enquanto os visitantes continuavam a explorar o projeto, fazendo perguntas e oferecendo sugestões. Uma nova energia pairava no ar. Não era apenas a vitória sobre as insinuações de Campos, mas a sensação de que algo maior estava começando. Ali, uma forma diferente de construir, não apenas edifícios, mas relacionamentos, comunidades e futuros. A chuva de outono caía suavemente sobre São Paulo quando Marina encontrou os documentos. Estava no antigo escritório do Sr. Alberto, ajudando a organizar papéis para a transição administrativa da Estrela do Sul, quando uma pasta amarelada caiu de uma prateleira alta. O conteúdo se espalhou pelo chão, revelando papéis envelhecidos com timbres oficiais. Mãe, ela chamou, sua voz tremendo ligeiramente enquanto examinava os documentos. Acho que você precisa ver isso. Helena, que estava revisando inventários, na sala ao lado entrou rapidamente. O que foi, querida? São documentos de propriedade, Marina explicou, estendendo as páginas para a mãe. Da época do casamento de vovô com vovó. Helena franziu o senho, examinando os papéis com crescente perplexidade. Mas isso não é possível. Isso significa que parte deste terreno pertencia à família da vovó, Marina completou. E tecnicamente, agora pertence a você. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo suave tamborilar da chuva nas janelas. Helena sentou-se pesadamente em uma cadeira próxima, suas mãos tremendo levemente enquanto relia os documentos. Seu pai precisa saber disso. Ela finalmente disse. Mas mãe, isso muda tudo, Marina exclamou. Se parte do terreno é legalmente seu, então todos os planos de desenvolvimento precisam ser revistos. Uma voz masculina completou da porta. Ricardo estava parado ali, seu terno ligeiramente molhado da chuva. Desculpem, a porta estava aberta e eu ouvi vozes. Helena levantou-se, ainda segurando os documentos. Ricardo,
Eu juro que não sabia. Eu sei, ele a interrompeu suavemente, aproximando-se para examinar os papéis. São documentos antigos, da época em que sua avó vendeu parte das propriedades da família para investir no restaurante que seu avô queria abrir. Marina olhava de um pai para outro, surpresa. Você sabia dessa história? Ricardo sorriu tristemente. Helena me contou quando nos conhecemos. Foi uma das razões pelas quais me apaixonei por ela. A história de como sua família escolheu investir em um sonho, mesmo que isso significasse vender propriedades valiosas. Mas, aparentemente, não venderam tudo. Helena comentou, apontando para um parágrafo específico no documento. Minha avó manteve uma parcela do terreno em seu nome como garantia. E depois ela deve ter esquecido, ou talvez não tenha achado importante mencionar. E agora essa parcela é sua, Ricardo concluiu, por direito de herança. Marina observava a cena com crescente ansiedade. Isso vai atrapalhar o projeto? Campos vai usar isso contra nós, não vai? Ricardo surpreendeu ambas, soltando uma risada. Na verdade, isso pode ser exatamente o que precisávamos. Como assim? Helena perguntou confusa. Pense bem, ele explicou, pegando seu telefone. Campos e outros opositores do projeto estavam questionando minhas motivações, sugerindo que eu estava usando recursos dos acionistas para beneficiar minha ex-família. Mas agora é uma parceria legítima entre proprietários, Marina completou, seus olhos brilhando com compreensão. A mamãe tem direito legal sobre parte do terreno. Helena parecia menos convencida. Ricardo, eu não quero complicar as coisas. Podemos simplesmente ignorar esses documentos, seguir com o plano original. Não, ele a interrompeu firmemente. Chega de ignorar coisas, Helena. Foi ignorando coisas importantes que chegamos onde estávamos há alguns meses atrás. É hora de fazer diferente. Ele digitou rapidamente uma mensagem em seu telefone. Beatriz está online agora. Ela pode nos ajudar a estruturar isso de uma forma que fortaleça o projeto. A tela do notebook próximo se iluminou, revelando Beatriz em seu apartamento. Parisiense, mesmo através da videochamada, sua expressão transmitia uma mistura de surpresa e satisfação ao ouvir sobre a descoberta. Isso é perfeito, ela declarou, após examinar os documentos que Helena digitalizou e enviou. Os investidores europeus adoram histórias de herança familiar e preservação cultural. E com Helena tendo propriedade legal sobre parte do terreno, podemos estruturar uma parceria muito mais sólida. Mas e os outros acionistas do grupo? Marina perguntou preocupada. Deixe-os comigo, Ricardo respondeu, um brilho familiar de determinação em seus olhos. Na verdade, isso simplifica muito as coisas. Em vez de parecer que estou fazendo caridade, estamos criando uma parceria estratégica com uma proprietária legítima. Helena balançou a cabeça, um sorriso irônico nos lábios. É incrível como as coisas acontecem, não é? Minha avó, mantendo essa pequena parcela do terreno, ela sempre dizia que algumas coisas precisam permanecer na família. Talvez ela fosse mais sábia do que imaginávamos. Ricardo comentou suavemente. Às vezes precisamos do passado para construir um futuro melhor. Marina, que havia voltado a examinar os documentos, de repente soltou uma exclamação. Tem mais! Olhem isso! Há plantas antigas do terreno aqui. E vejam só, havia um pequeno teatro no local onde estamos planejando a área cultural. O Teatro Jasmim, Helena sussurrou, memórias antigas voltando. Minha mãe costumava falar dele. Era onde ela conheceu meu pai. Isso é ainda mais perfeito, Beatriz comentou através da tela. Não estamos apenas preservando um restaurante, estamos resgatando várias camadas de história familiar e cultural. Ricardo observava Helena enquanto ela examinava as plantas antigas, seus dedos traçando suavemente as linhas desbotadas. Havia algo diferente em seu olhar,
Não mais a resignação digna da garçonete, nem a elegância estudada da antiga socialite, mas uma força tranquila que vinha de saber exatamente quem era e onde estava. "O que você quer fazer?" ele perguntou. Simplesmente. Helena ergueu os olhos, encontrando primeiro o olhar de sua filha, depois o dele. "Quero fazer a coisa certa. Não apenas pelo projeto ou pela família, mas por tudo o que este lugar representa, passado, presente e futuro." "Então faremos isso juntos", Marina declarou, sua voz carregando uma certeza que fez seus pais sorrirem. Como deveria ter sido desde o início. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do pequeno escritório, algo novo começava a tomar forma. Não apenas um projeto de revitalização, mas a compreensão de que algumas vezes o destino tem formas curiosas de corrigir antigos erros e abrir novos caminhos. Entre papéis antigos e sonhos novos, 3 gerações de história se entrelaçavam, apontando para um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado apenas alguns meses antes. A sala de reuniões do Grupo Mendes estava diferente naquela manhã. Onde antes havia apenas executivos em ternos caros, agora uma mistura eclética de pessoas ocupava as cadeiras. Helena, elegante em um conjunto executivo que substituía seu uniforme da Estrela do Sul. Marina, com seus desenhos e laptop. Dona Cecília, ainda com seu avental impecável, o Sr. Alberto e alguns representantes da comunidade. Na tela de videoconferência, Beatriz acompanhava de Paris. Ricardo estava de pé, apresentando a nova estrutura do projeto. "Com a descoberta dos documentos de propriedade", ele explicava, "temos agora uma base ainda mais sólida para nossa proposta. A Estrela do Sul não será apenas mais um projeto do Grupo Mendes, mas uma parceria verdadeira entre todas as partes interessadas." Paulo Guimarães, que observava tudo com expressão cética, inclinou-se para a frente. "E como exatamente isso funciona em termos práticos, Ricardo?" Foi Helena quem respondeu, sua voz calma, mas firme. "A propriedade será dividida em cotas. O Grupo Mendes manterá a participação majoritária, mas tanto a parte que herdei quanto as novas cotas que serão distribuídas entre funcionários e comunidade garantem que as decisões precisarão ser tomadas em conjunto." Marina projetou um novo conjunto de plantas na tela. O projeto foi adaptado para incorporar elementos históricos que descobrimos. O antigo Teatro Jasmim será reconstruído como parte do Centro Cultural, mantendo elementos arquitetônicos originais que encontramos nos arquivos. "E já temos 3 investidores europeus interessados", Beatriz acrescentou através da tela. "Eles estão particularmente entusiasmados com a combinação de preservação histórica e inovação social." Ricardo observava as reações ao redor da mesa. Alguns dos executivos mais antigos pareciam desconfortáveis com a mudança, mas outros, especialmente os mais jovens, demonstravam interesse crescente. "Senhores", ele continuou, "por anos construímos nosso sucesso transformando lugares em lucro. Hoje proponho algo diferente, transformar lucro em legado." Um burburinho percorreu a sala. Paulo levantou-se, ajustando os óculos. "Ricardo, você sempre foi um visionário. Às vezes não concordamos com seus métodos, mas... Bem, os números não mentem. Se você diz que este é o caminho, estou disposto a confiar mais uma vez." Dona Cecília pigarreou, atraindo a atenção de todos. "Com licença, eu gostaria de mostrar algo." Com mãos ligeiramente trêmulas, ela abriu uma pasta antiga. "Estas são receitas que minha família guarda há 3 gerações. Receitas que fazem parte da história da Estrela do Sul. E agora, com a escola de gastronomia, poderemos passá-las adiante, não apenas como pratos, mas como parte de nossa história." Helena sentiu seus olhos marejarem ao ver a emoção da velha chefe.
Marina, percebendo o momento, rapidamente projetou novas imagens. O espaço planejado para a escola de gastronomia, com uma área especial dedicada à preservação e documentação de receitas tradicionais. A ideia, Marina explicou, é criar um arquivo vivo de memórias culinárias, não apenas da Estrela do Sul, mas de toda a região. Cada família tem suas histórias, suas receitas, suas tradições. Queremos preservar e celebrar isso. E como isso gera retorno financeiro? Um dos executivos questionou. Foi Beatriz quem respondeu. O mercado de experiências autênticas está em crescimento exponencial. Turistas não querem apenas refeições de luxo, querem conexão, história, significado. O que estamos propondo é único em São Paulo. Ricardo percebeu o momento exato em que a resistência começou a ceder. Viu nos olhos de seus sócios o mesmo brilho que um dia o fizera construir seu primeiro empreendimento. A possibilidade de criar algo verdadeiramente significativo. Há mais uma coisa, ele acrescentou, fazendo um sinal para Marina. Ela projetou uma última imagem. A fachada renovada da Estrela do Sul, onde o nome original do restaurante se mesclava harmoniosamente com um novo subtítulo: Centro de Memória e Cultura Gastronômica de São Paulo. Este não é apenas um projeto de revitalização, Helena explicou, levantando-se. É um projeto de reconexão com nossa história, nossa comunidade e nossos valores. E com nossa família, Marina completou suavemente, olhando para seus pais. A reunião continuou por mais algumas horas, discutindo detalhes técnicos e financeiros, mas algo fundamental havia mudado naquela sala. O projeto não era mais apenas uma proposta de negócios, era uma declaração de valores, uma ponte entre passado e futuro. Quando finalmente terminaram, Ricardo encontrou Helena observando a cidade pela janela panorâmica. No que está pensando? Ele perguntou, parando ao seu lado. Em como as coisas mudam, ela respondeu. Há 6 meses, eu estava servindo mesas, tentando manter minha dignidade, e você estava celebrando seu aniversário sem fazer ideia do que estava por vir. Às vezes precisamos perder o rumo para encontrar o caminho certo, Ricardo refletiu. Pai! Mãe! Marina chamou, ainda debruçada sobre seu laptop. Beatriz acabou de mandar um e-mail. Ela conseguiu mais 2 investidores interessados e... Ela hesitou, um sorriso se formando. Ela está voltando. Diz que não quer perder a inauguração. Ricardo sentiu um calor no peito ao ver o sorriso de sua filha. Helena tocou seu braço levemente. Ela também faz parte dessa história agora, Helena disse suavemente. Todos nós fazemos. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquela sala, um pequeno grupo de pessoas havia encontrado algo precioso. A compreensão de que sucesso não se mede apenas em números, mas na capacidade de construir pontes entre pessoas, entre tempos, entre sonhos. O sol da tarde lançava sombras alongadas através das janelas, criando padrões intrincados no piso. Marina havia voltado a trabalhar em seus desenhos. Dona Cecília discutia animadamente receitas com o Sr. Alberto e os executivos conversavam, em pequenos grupos, já planejando os próximos passos. Ricardo observava tudo com uma sensação de paz que não experimentava há anos. Não era o fim de uma jornada, mas o início de algo novo. Algo construído não sobre a areia movediça do poder e do dinheiro, mas sobre os alicerces sólidos da família, da comunidade e do propósito. Na véspera da inauguração, a Estrela do Sul fervilhava com uma energia diferente. As obras de renovação estavam praticamente concluídas, transformando o espaço sem perder sua essência.
O antigo e o novo se mesclavam harmoniosamente. Os lustres clássicos agora dividiam o espaço com iluminação moderna. As paredes históricas abrigavam painéis digitais interativos que contavam a história do lugar. E o aroma familiar das carnes assadas se misturava com o cheiro de tinta fresca. Marina estava no mezanino, ajustando a exposição fotográfica que documentava a transformação do espaço. Suas mãos tremiam levemente enquanto posicionava a última foto, uma imagem em preto e branco de seus avós maternos na inauguração original do restaurante. Precisando de ajuda, ela se virou para encontrar Beatriz, recém-chegada de Paris, carregando uma caixa elegante. "Você chegou?" Marina exclamou, abraçando-a. "Não perderia isso por nada." Beatriz sorriu, colocando a caixa sobre uma mesa próxima. "Trouxe algo especial para amanhã." Enquanto isso, na cozinha renovada, Helena e Dona Cecília finalizavam o menu de inauguração. A chefe antiga trabalhava lado a lado com jovens aprendizes, os primeiros alunos da escola de gastronomia, que começaria oficialmente após a inauguração. Dona Helena chamou um dos jovens. "A senhora acha que conseguiremos manter o padrão da casa?" Helena sorriu, lembrando-se de suas próprias inseguranças quando começou a trabalhar ali como garçonete. "Vocês não vão apenas manter o padrão," ela respondeu. "Vão criar algo novo, algo seu, sem perder o que torna este lugar especial." No escritório transformado em centro administrativo, Ricardo revisava os últimos detalhes com Paulo e a equipe. As paredes, antes austeras, agora exibiam uma mistura de plantas arquitetônicas históricas e modernas, incluindo os desenhos originais de Marina. "Os últimos relatórios financeiros chegaram," Paulo informou. Sua antiga desconfiança substituída por um entusiasmo cauteloso. "As reservas para os próximos 3 meses já estão completas e a lista de espera para a escola de gastronomia é impressionante." Ricardo assentiu, mas seus olhos estavam fixos em uma foto emoldurada em sua mesa. Ele e Marina, debruçados sobre plantas arquitetônicas, trabalhando juntos no projeto. Ao lado, uma imagem mais antiga mostrava ele e Helena em seus primeiros anos juntos. Não eram apenas decoração, eram lembretes do que realmente importava. Eduardo Campos ligou. Paulo mencionou casualmente. "Quer saber se ainda há possibilidade de participar do projeto de alguma forma?" Ricardo riu suavemente. "Diga a ele que sempre há espaço para quem quer construir, não destruir." O som de música suave começou a tocar no salão principal. Estavam testando o sistema de som do teatro reconstruído. Ricardo desceu para encontrar Marina e Beatriz organizando o que parecia ser um desfile improvisado. "O que é isso?" ele perguntou curioso. Beatriz abriu a caixa que trouxera, revelando uniformes elegantes. "Um presente da marca que represento. Designs exclusivos para a equipe, mesclando elementos tradicionais com toques contemporâneos." "Como tudo aqui," Marina comentou, admirando os detalhes dos uniformes. Helena juntou-se a eles, ainda usando seu avental. Havia farinha em seu rosto, e seus olhos brilhavam com uma alegria que Ricardo não via há anos. "Vocês precisam ver o que Dona Cecília está preparando para amanhã. Ela encontrou uma receita antiga da minha avó e..." Foi interrompida por um grupo de crianças que entrou correndo no salão, filhos de funcionários que ajudavam nos preparativos. Uma delas parou abruptamente ao ver os adultos, segurando um caderno de desenhos. "Desculpa," ela murmurou, mas Marina já havia notado os esboços em seu caderno. "Você gosta de desenhar?" perguntou gentilmente, abaixando-se para ver melhor. A menina assentiu timidamente. "Quero ser arquiteta que nem você quando crescer." Ricardo observou a cena com um nó na garganta. Sua filha, que há poucos meses mal mostrava seus desenhos para alguém, agora era uma inspiração para outros. Helena entrelaçou seus dedos nos dele. Um gesto simples, mas carregado de significado.
Acho que está na hora, Beatriz disse suavemente, checando seu relógio. O ensaio geral? Os próximos minutos foram um turbilhão de atividade. Funcionários antigos e novos tomaram seus lugares, luzes foram ajustadas, o aroma da cozinha intensificou-se quando Dona Cecília começou a preparar os pratos de teste. No teatro reconstruído, um grupo local ensaiava para a apresentação do dia seguinte. Marina subiu ao pequeno palco improvisado no centro do salão principal, suas mãos tremendo levemente ao segurar o microfone para testar o som. Boa noite, ela começou, sua voz ecoando pelo espaço renovado. Amanhã abriremos as portas de um lugar que é muito mais que um restaurante. Enquanto ela continuava seu discurso de teste, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas orgulho de pai. Era a compreensão profunda de que alguns sucessos não podem ser medidos em balanços financeiros. Helena, ao seu lado, enxugou discretamente uma lágrima. Ela tem tanto de nós dois, sussurrou. E muito mais dela mesma, Beatriz completou, sorrindo. O ensaio continuou, noite adentro. Cada detalhe foi revisado, cada posição marcada, cada receita testada uma última vez. Mas além da preparação técnica, havia algo mais no ar. Uma sensação de propósito compartilhado, de sonhos que se entrelaçavam e se fortaleciam mutuamente. Quando finalmente terminaram, já tarde da noite, Ricardo encontrou Helena no jardim interno renovado. Ela observava a fonte antiga, agora restaurada, onde a água dançava suavemente sob a luz da lua. Pronta para amanhã? Ele perguntou. Sabe o que é engraçado?